gente, a paz do Senhor. Hoje eu queria ler com vocês Mateus 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? E para completar, né, o que eu vou falar hoje, eu vou ler Tiago 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Quando eu abri nessa passagem, eu achei muito interessante. Eu gosto, né, dessa passagem, porque Jesus, ele passou muita coisa por nós, e essa é uma das provas. E eu tava pensando sobre essa palavra que Deus deu pra mim, né, pra trazer aqui. E eu creio que Deus quer falar conosco hoje sobre a questão de que a gente precisa estar preparado para as tentações. Jesus, ele conhecia tudo de cor, assim como ele conhece hoje, né? Das escrituras, da palavra, ele conhecia a verdade. Por isso que ele conseguiu resistir. Isso ficou muito forte no meu coração. Porque às vezes a gente fala que a gente não consegue superar aquele pecado, que a gente não consegue mudar, porque a gente tá tentando com nossas próprias forças, a gente não tá entregando nas mãos de Deus. E isso é muito sério. Porque a gente sempre fala que a gente não pode insistir no mesmo erro, a gente precisa ser transformado. Só que a gente acha que a gente vai fazer isso com as nossas próprias mãos. E não, é Deus que vai agir sobre a nossa vida. A gente sozinho a gente não consegue fazer nada. E Jesus, ele usou a própria palavra para mostrar que o diabo estava tentando enganar. E, gente, o diabo, ele é acusador, ele é enganador. E ele veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo que ele falar no nosso ouvido é para nos enganar. É querendo nos matar e nos destruir. Então, nada que vem do inimigo é bom. E tudo que ele faz é sorrateiro, assim, ele quer te enganar. Eu, como eu já disse na época que eu tive a questão com a depressão, eu tinha muito medo, muito medo. Tudo eu tinha medo. E eu achava que tinha uns pensamentos muito maus. Mas não eram meus pensamentos. O inimigo jogava aquilo na minha mente e eu não sabia lidar com isso. Até que um dia minha mãe falou, claro, porque eu não falava direito pra ela, porque eu não sabia nem como falar. Mas eu falava, mãe, eu tenho uns pensamentos ruins e isso me incomoda. E ela falou, claro, combate isso com a palavra. Toda vez que você pensar algo ruim, fala, Deus me ama, eu amo a Deus, eu sou de Deus. Combate com a palavra, palavras que você lembrar, frases da Bíblia. E traz aquilo verdade, declara aquilo, fala que você ama. Se você tá pensando algo contra alguém, fale que você ama aquela pessoa e que Deus ama ela. E foi assim que que Deus foi mostrando pra minha mãe e me mostrando como eu devia agir. Mas isso é muito sério, porque a gente às vezes se depara com coisas, com situações, e a gente não sabe o que fazer. Só que a questão a gente saberia o que fazer se a gente tivesse a palavra dentro do nosso coração. Porque quando Jesus enviou os discípulos na missão, ele enviou de 2 em 2, ele falou, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar na hora que vocês estiverem na frente de pessoas importantes ou de uma situação que vocês estão em risco. O Espírito Santo vai guiar vocês. E é assim que é hoje. A gente não precisa temer nada. Deus nos dá sabedoria. O que eu falo aqui não é porque veio de mim, é porque Deus me usa. Então eu não preciso preparar um enredo, não. Eu leio, medito na palavra e aí Deus me usa, porque assim funciona, não é sobre a gente não faz nada. Mais uma vez, Deus falando sobre isso. E a gente precisa focar pra gente superar
essas dificuldades, pra gente superar essa tentação, a gente precisa estar firmado na palavra. Quando vem uma tentação, vai parecer uma coisa muito agradável, vai parecer uma coisa muito... Ah, tá certo, né? Vai parecer certo, mas não é. Porque o diabo, ele engana. E aqui, o diabo, gente, ele usou a palavra. Ele distorceu a palavra, mas ele usou a palavra pra tentar enganar Jesus. Só que era Jesus, né? Dá licença. E aí, Jesus mostra. Não dá também pra gente pegar a palavra e levar só pro lado que a gente quer. Não, a palavra, ela é verdadeira. Não dá pra eu pegar só um versículo e levar pro lado que eu quiser. Não, é aquilo e ponto. Eu não posso ficar mudando. O que tá falando é o que tá falando. Tanto é que quando Deus manda falar algo, a gente nem pode florear o que ele mandou a gente falar. Porque se ele mandou a gente falar, então ele sabe o que ele tá fazendo. E essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Inclusive, quando a gente tá começando a desenvolver os nossos dons, às vezes Deus manda a gente falar uma palavra, como eu aqui, nem sempre eu tô trazendo palavra de conforto. E às vezes eu penso, meu Deus, que palavra pesada, né? Mas aí eu lembro, opa, mas se foi Deus que me deu a palavra, não tem que temer, porque é Ele quem tá mandando, eu tenho que obedecer, não tenho que questionar. Mas a gente precisa, gente. Eu creio que a palavra de Deus hoje é essa, a gente precisa conhecer a verdade. Como que a gente conhece? Buscando a Deus, lendo a Bíblia e orando. Ler a Bíblia é muito importante. Eu tenho lido na sequência, gente, a quantidade de histórias que tem. E a gente não pode se basear só nas histórias que a gente conhece na escola bíblica dominical. A gente não pode se basear só nas histórias que a gente ouve nos cultos. A gente tem que ler. Até porque às vezes o pastor fala sobre uma parte e a parte que chama mais atenção é outra. E às vezes a gente ouve 50 pregações que é sobre a mesma palavra. Mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Só que a gente precisa ler em casa, ter um relacionamento com Deus íntimo, você e Deus. E é isso que vai nos fortalecer para superar as tentações, para vencer as tentações. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil você negar as coisas do mundo, você negar essas tentações. Então, a única coisa que nos fortalece, a palavra de Deus, saber que Jesus morreu por nós. Então, saber que vai valer a pena. Então, para a gente ter força e entender que vai valer a pena dizer não, a gente precisa conhecer a verdade. Você só sabe que aquilo é engano se você sabe o que é verdade, senão você vai estar enganado. Você vai achar que aquilo tá certo. Então, até para tomar decisões na vida, ai, será que isso é certo ou não? Vê se essa atitude está dentro dos 10 mandamentos, porque na Bíblia, gente, não fala sobre todas as atitudes que você vai ter que tomar, todas as decisões que você vai ter que tomar na vida. Só que tem muitos exemplos que você pode tomar, como os princípios. Essa decisão que você vai tomar tá fora do seu princípio, então não é certo. Não adianta nem perguntar para Deus porque não é certo. Então, a gente precisa conhecer a palavra, conhecer o que é certo para poder fugir do errado, entende? Não adianta a gente querer fugir da tentação se a gente não sabe que aquilo é uma tentação. A gente precisa assumir que nós temos fraquezas em certas áreas. Às vezes a minha área de fraqueza é diferente da sua, mas eu preciso assumir que eu tenho uma área em que eu tenho fraqueza. E que eu vou precisar estar sempre lutando contra essa fraqueza. Só que a gente não pode achar que a gente vai vencer com as nossas próprias mãos. É tudo porque Deus nos fortalece. Então, é isso. A palavra de Deus hoje, para nós, é que a gente precisa conhecer a palavra. Gente, não dá para fazer nada. Não dá para fazer a obra, não dá para dizer que é seguidor de Cristo, não dá para dizer que é cristão se você não conhece a verdade, se você não conhece a palavra. Então, busque a Deus. Busque a Deus em toda momento do seu dia, da sua vida, busque sempre a Ele, porque vale a pena. Mas a gente só vai resistir às dificuldades buscando a Ele. Amém? É isso, que Deus os abençoe. Deixa o like aqui embaixo, comenta aqui se Deus falou com você, compartilhe com seus amigos, que Deus os abençoe. E é isso, beijos.